Boa noite, gente. Paz do Senhor para todos. Espero que vocês estejam bem. Vocês podem se assentar nesse momento. Mais uma vez fico honrado, fico agradecido e muito feliz por poder estar aqui com vocês em Taubaté, compartilhando um pouco mais da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Chegamos ao final da série de sermões que trata da figura de Cristo, da figura de Jesus. Quem é este? Quem é este? Eu espero que ao longo desse mês você tenha entendido um pouco mais sobre essa figura tão importante, diga-se de passagem, o nosso próprio Deus. Hoje nós vamos finalizar essa série de sermões com o tema Rei para sempre. Nós vamos entender que Jesus, ele sempre foi, ele ainda é e graças a Deus continuará sendo o nosso Rei para sempre. Durante a minha infância toda, durante a minha adolescência, eu gostava bastante de ouvir rap. Eu sempre gostei desse estilo de música. Em 2019, fiquei bastante surpreso quando o rapper americano Kanye West, um dos maiores rappers, diga-se de passagem, do mundo, um dos maiores produtores também de rap do mundo, Kanye West, ele lança um álbum intitulado Jesus is King, Jesus é Rei. E nele, o rapper, então, Kanye West, ele dedica um álbum inteiro para tratar sobre isso, para falar que Jesus é rei, para falar a respeito da sua conversão. Eu fiquei impressionado porque Kanye West não era cristão, pelo menos não professava publicamente, ou não dava indícios disso antes desse álbum. É normal na indústria americana, a cultura americana, Deus, o cristianismo está bastante inserido. Então é normal em algumas músicas falarem sobre Deus, alguma coisa do tipo. Ele não era diferente. Mas em 2019 ele lança esse álbum demonstrando publicamente a sua fé. Ele que cantava letras, né, completamente diferentes, né, muitas vezes avessas a Deus, ao cristianismo, agora ele lança esse álbum intitulado Jesus é Rei. Sempre que um artista desse porte, como Kanye West, ele se converte, muitas pessoas na hora olham para ele, né, ou para esse artista e falam ou pensam, puro marketing. É como se Deus não pudesse converter um artista, né? Mas sempre que um artista desse porte se converte ou confessa publicamente a sua fé, muitos na hora já pensam, não se converteu nada, só quer atenção, só quer dinheiro, né? Quer entrar no mercado gospel, alguma coisa do tipo. O fato é que a gente não precisa entrar no mérito se de fato ele se converteu ou não. As obras dele, os frutos dele vão dizer isso. Não cabe a nós. Mas não podemos negar que é extraordinário quando alguém, como o Kanye West, que passou talvez a vida inteira indo em uma direção, agora se converte e vai para outra direção. Isso é extraordinário. Aparentemente, Kanye West percebeu que de fato ele estava na direção errada e agora ele declara publicamente que Jesus é rei. Quando reconhecemos isso, a nossa vida muda bastante. Quando a gente reconhece esse fato de que Jesus é rei, o nosso mundo desaba. Conceitos são transformados, preconceitos são mudados. Até nós somos capazes de fazer, como ele fez, um álbum inteiro em dedicação a Deus, um álbum inteiro mostrando para todos que nós mudamos. O próprio Kanye West, lá em uma das suas músicas, ele vai falar assim: virei à esquerda quando eu deveria ter virado à direita. Disse a Deus que seria a última vez na vida. Disse ao diabo que estou entrando em greve. Estive trabalhando para você minha vida inteira. É o que ele fala. Aparentemente, a igreja de Satanás, né, The Church of Satan, lá nos Estados Unidos, é uma igreja satânica, não gostou nada desse álbum de Kanye West. Lá no Twitter, na época, eles postaram o seguinte: Satanás é o melhor amigo de Kanye, que Kanye já teve, pois ele o manterá nos negócios todos esses anos. Eles não gostaram da conversão, né, ou da pós-conversão, não sei, de Kanye West. Eles ficaram bem bravos e postaram isso no Twitter, nossa. Queira Deus que de fato o Kanye West tenha sido transformado, né? É o que tudo indica, pelo menos no seu álbum ele parece ser bastante sincero.
Eu concordo com ele, de fato, Jesus é rei e a Bíblia já vai nos falar isso, a Bíblia já nos fala isso há muito tempo, a Bíblia nos mostra isso muito claramente e eu queria conversar um pouco com vocês a respeito disso. Em Mateus 25, do 31 ao 34, se vocês quiserem deixar as suas Bíblias abertas, podem deixar nessa passagem, Mateus 25, do 31 ao 34, vai falar assim então a palavra de Deus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Essa é a palavra de Deus. Certa ocasião, os discípulos estavam andando com Jesus Cristo, perto ali do templo de Jerusalém, quando um dos discípulos puxou o assunto e falou: olha Jesus, que bonita essa construção, que bonito esse templo. Jesus chega e fala assim: olha, não ficará pedra sobre pedra nessas construções. Mas, direto, estou aqui citando Mateus 24, versículo 2, Jesus fala: eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Essa é a fala de Jesus para os discípulos. Aí os discípulos ficam curiosos: poxa, mas como assim, né? O que vai acontecer? O que vai dar? Jesus entra então no assunto a respeito do final dos tempos, do final dos dias, o Armagedon, o Apocalipse, o final de tudo. Se você estiver curioso, tá lá, Mateus 24, a partir desse capítulo, Jesus vai proferir aquele que ficou conhecido como o sermão profético, na qual Jesus vai dar bastante detalhes sobre a sua segunda vinda e sobre o final dos tempos. É nesse contexto que o texto que nós lemos lá em Mateus 25 está inserido. Aí você pensa, segunda vinda? Sim. Lá no início, você já sabe, lá no início de tudo, Deus criou o homem caiu em pecado, a consequência do pecado é a morte, mas para que nós não sofrêssemos essa dura pena que é a morte, Deus Pai envia o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Jesus encarna aqui nesse mundo, então, Jesus, ele sendo Deus, ele deixa um pouquinho de lado, entre aspas, a sua divindade e desce aqui na terra, e aqui ele vai habitar entre nós. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele volta aos céus, mas como ele mesmo prometeu, ele voltará novamente para dar fim a essa história e para buscar os salvos, aqueles que aceitaram esse sacrifício que ele fez. Será inaugurada então uma nova história da humanidade. Será inaugurada então uma nova realidade, eu diria. Essa é então a segunda vinda de Cristo. Nisso tudo, nós vemos que Jesus sempre reinou e sempre vai reinar em todo o cosmos. De maneira didática, eu queria conversar bem rápido com vocês sobre 3 pontos a respeito de seu reinado e da sua segunda vinda, mostrando e comprovando que de fato Jesus é rei. Eu espero que você saia daqui com essa certeza ainda mais forte no seu coração. Mateus 25, que a gente acabou de ler, lá a partir do versículo 31, o primeiro ponto importante que a gente consegue ver é que, de fato, Jesus virá, e ele virá em glória como um verdadeiro rei. Um pouco diferente da primeira vez que ele veio. Quando Jesus veio aqui, inicialmente no nosso mundo, né, ele se misturou com a ralé. Jesus veio sendo Deus, ele se misturou com a ralé, e ele veio como ralé também. Jesus veio como um simples carpinteiro, uma família humilde, né? Quem olha para ele não vê diferença nenhuma dos outros judeus da época, né? Tanto fisicamente, quanto, enfim, ele era uma pessoa comum, uma pessoa normal,
daquela época. Um simples carpinteiro, seu pai era carpinteiro, então ele acabou com certeza aprendendo a profissão do pai. Jesus cresceu como uma criança normal, Jesus foi um adolescente, Jesus se tornou adulto, e depois as pessoas acabaram vendo que ele era um pouquinho diferente. O nascimento de Jesus já havia sido profetizado, tá? E alguns detalhes foram dados a respeito desse nascimento. Mesmo Jesus cumprindo todos os requisitos, mesmo Jesus cumprindo todas as profecias, muitos judeus imaginavam que o Messias, que já tinha sido profetizado nos escritos judaicos, o Messias viria como uma espécie de rei político. Aí chega Jesus, que agora nós entendemos que de fato ele é o Messias, ele é o Cristo. Chega Jesus humildão, se misturando com a ralé, sendo ralé. Alguns judeus da época pararam e pensaram: não, esse não é o Cristo, esse não é o rei que eu espero. Eles tinham uma outra ideia sobre como seria esse Messias. Eles tinham a ideia de que seria um Messias, um rei político, né, que ele viria com um pouco mais de pompa, digamos assim, mas não foi o caso, não foi o que aconteceu. Jesus acabou sofrendo perseguição, Jesus acabou morrendo em uma cruz como um malfeitor, né? Que rei é esse, né? Que estranho. Será que um homem que teve a vida de Jesus e que morreu como Jesus morreu, de fato é o rei do universo? Alguns duvidam disso. Só que esse homem que nós estamos falando, ele curou cegos, ele curou paralítico, ele curou leprosos. Esse homem que nós estamos falando, ele acalmou uma tempestade. Esse homem, ele expulsava espíritos malignos das pessoas. Esse homem, ele sabia de tudo que ocorreu no passado. Esse homem, ele conseguia ler pensamentos. Esse homem, ele conseguia enxergar o futuro. Ele conseguia saber exatamente o que iria acontecer. Inclusive, ele falou que ele iria morrer. Ele falou que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E de fato isso aconteceu. Esse homem que dividiu a história garantiu que voltaria novamente. Só que agora ele volta como um rei todo-poderoso, o rei, o dono de todo o universo. Agora, como ele mesmo fala, ele volta com toda a pompa de um rei e com toda a glória que ele merece. Não que antes Jesus não governasse como um rei, mas agora ele vai vir, digamos assim, vestido como tal. Agora Jesus vai vir e vai mostrar para todo mundo, inclusive aqueles que já morreram, olha só, que ele é rei. Jesus agora, na sua segunda vinda, ele vai voltar em glória e todo olho vai ver ele, todo mundo vai reconhecer na hora: poxa, de fato ele era alguém especial, de fato ele é dono de todo o universo. Todas as profecias da sua primeira vinda foram cumpridas em Cristo. Agora só não resta aguardar a sua segunda vinda. Ora, se todas as profecias sobre a primeira se cumpriram, por que não da sua segunda vinda não vai se cumprir? Nós temos essa certeza absoluta. Cristo voltará com glória para buscar aqueles que são salvos, para buscar aqueles que, assim como que no oeste, declaram que Jesus é rei. O fato dele ter o controle do futuro, o fato dele entender o futuro, é uma clara evidência que de fato ele é o rei do universo. O fato dele ter todo esse entendimento, o fato dele ter ele ter demonstrado todo o seu poderio sobrenatural, de fato faz dele o rei do universo. Caso contrário, se ele não fosse o rei, o dono desse universo, ele não poderia garantir o futuro como ele garante. Mas aquilo que ele fala acontece. Opa, então ele tem todo o controle. Senão ele não poderia garantir isso. Por isso ele reina, por isso ele sempre reinou, e graças a ele, ele vai sempre reinar. Jesus, o Deus encarnado, vai voltar para buscar a sua igreja, e o seu reino será estabelecido eternamente. Faz esse exercício de imaginar essa cena comigo. É até difícil, né? Imaginar a cena da volta de Cristo.
É algo tão sobrenatural que realmente é muito difícil nós imaginarmos isso. É como se fosse uma cena épica mesmo, de fato. Anjos por todo lugar, toda aquela glória. A nossa realidade ela vai ser simplesmente rompida, interrompida, e uma outra realidade que nós não estamos acostumados vai ser colocada no lugar. Que coisa, realmente é algo que faz a gente pensar, faz a gente ter dúvidas muitas das vezes, não é? Não sei se já aconteceu com você, comigo já. Às vezes eu fico pensando na volta de Cristo e eu penso, meu Deus, isso não vai acontecer. Não é possível. Porque é muito diferente, é muita glória, é algo, sabe, muito extraordinário, é algo muito grandioso, que às vezes até a gente duvida. Às vezes até a gente duvida. Mas é quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para tudo que nós vivemos, aí nós pensamos, não, de fato, isso vai acontecer e eu não vejo a hora. Apocalipse 1, do 7 ao 8, vai falar sobre a sua volta também. Olha só o que fala. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, se referindo a Jesus. E todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. E aqui é Jesus falando, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Isso é o que Jesus fala. Você quer participar com ele desse momento grandioso? Espero que sim. É importante você estar ciente que a segunda vinda de Jesus será alegria para uns, mas infelizmente será tristeza para outros. E eu queria entrar no segundo ponto, que é um ponto muito importante. Ele irá separar os bodes das ovelhas, é o que esse capítulo 25 nos fala. E o que isso significa, Edinho? Que Jesus irá separar os salvos dos não salvos. O versículo 36 vai nos falar que uns terão a vida eterna e outros terão a morte eterna. Esse momento será definidor, pois os salvos serão súditos no reino de Jesus. Mas infelizmente, os perdidos, aqueles que não aceitaram o seu sacrifício na cruz, não estarão com ele e não terão outra chance também. Jesus virá como um rei, mas Jesus virá também como um justo juiz. Nossas ações estão debaixo do senhorio de Cristo. Jesus falando sobre o porquê que aqueles da direita, naquela analogia que ele faz, vão estar com ele, olha o que Jesus fala. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Mas aí os discípulos perguntam para Cristo, mas Jesus, quando que nós fizemos isso para você? Aí Jesus fala, não é que vocês fizeram direto para mim, vocês fizeram para os meus filhos, para as pessoas. E fazendo a eles, vocês fizeram a mim também. Olha só que coisa. Nós sabemos que nós não somos salvos por aquilo que a gente faz, pelas nossas obras. Quando a gente olha para a Bíblia como um todo, a gente entende que nós somos salvos pela graça. Contudo, essa fé salvadora, ela vem necessariamente acompanhada das nossas obras. Então, aquele que é salvo, ele vai aqui ajudar os pobres, como Cristo fala. Aquele que é salvo vai demonstrar na sua vida que ele é um salvo. Aquele que é salvo em Cristo Jesus vai demonstrar através do seu fruto, através da sua obra, que ele de fato é um seguidor, é um discípulo de Cristo. Essa é a ideia. Em outras palavras, em outras partes da Bíblia, vemos Deus condenando a injustiça. Nós vemos Deus condenando a opressão, as práticas erradas, e tudo isso nós vamos prestar contas. Se nós não seguimos o caminho de Cristo, nós iremos prestar contas. 1 Coríntios, Paulo falando lá à igreja de Corinto, no capítulo 6, vai falar assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual,
adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Muitos imaginam que Jesus não faz nada em relação às tantas injustiças que a gente vê hoje, não é? Muitos imaginam que Jesus, que Deus, não faz nada em relação à grande opressão que muitas pessoas sofrem. Mentira. Ele virá com poder em sua segunda vida e julgará, sim, toda a injustiça, todos os opressores. Ele julgará todos aqueles que praticaram o mal. O tempo dessas pessoas está contado. Muitos até anulam a existência de Deus, pois afirmam que, olha, como pode existir um Deus que permite tamanha maldade? Como pode existir um Deus que permite tamanha injustiça no mundo? Como pode existir um Deus que permite que certas pessoas oprimam tanto as outras pessoas? Então Deus não existe. Essas pessoas, elas estão muito enganadas, porque Jesus deixa claro que sim, Ele está vendo e sim, Ele vai dar um fim nisso. O injusto, o opressor, será penalizado por isso. Jesus não está de olhos fechados. Ele vai sim vir como juiz, e toda a opressão vai acabar, toda a maldade vai acabar. Graças a Ele por isso, Deus enxerga sim a injustiça, e Ele dará um basta nisso tudo. Algumas interpretações a respeito da segunda vinda de Cristo mostram que Ele virá, eu diria que algumas interpretações equivocadas mostram que Cristo virá secretamente, e que algumas pessoas serão arrebatadas com Ele, e aqueles que ficarem aqui, eles terão uma espécie de segunda chance. Não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia é bem clara quando afirma que Jesus virá e será algo que simplesmente irá definir. Jesus virá, todo mundo vai ver. A história ali será rompida. A história ali será dividida. Vai existir o antes daquilo e o depois daquilo, né? Talvez, hoje nós temos o antes do nascimento de Cristo e o depois do nascimento de Cristo, né? Mas depois nós vamos ter o antes da vinda de Cristo e o depois da vinda de Cristo, porque será um rompimento na história. A história humana irá acabar, irá ser inaugurada um novo tempo com Ele. Então todo olho verá. Jesus não virá de maneira secreta. A ideia aqui não é colocar medo, tá bom, gente? A ideia aqui não é colocar medo em ninguém. A ideia é simplesmente mostrar aquilo que a própria Bíblia nos relata. Provérbios 27, no versículo 1, vai falar assim, ó: não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que o amanhã trará. Por que eu trouxe esse versículo aqui? Porque se você tem a oportunidade de seguir a Cristo hoje, de entender a sua morte sacrificial hoje, de professar que Jesus é Rei hoje, faça isso hoje, por favor. O sábio aqui em Provérbios já nos alerta: olha, o amanhã a gente não sabe de nada. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E eu repito, a ideia aqui não é trazer medo, mas é trazer o alerta que a própria Bíblia nos traz. Faça isso hoje enquanto você tem oportunidade. Reconheça o senhorio, a glória de Cristo Jesus hoje, enquanto você tem essa oportunidade. A decisão de seguir a Cristo e estar no grupo dos salvos, naquele grupo à direita do Rei, deve ser tomada hoje. Deus é o único que tem o poder de tirar as vendas dos nossos olhos. Deus é o único que tem o poder de te fazer enxergar a verdade da salvação. Então permita que Ele faça isso na sua vida. Talvez a gente, como tudo na nossa vida, né? Às vezes a gente procrastina as coisas. Às vezes a gente deixa tudo para amanhã. Não, eu posso fazer amanhã, eu posso fazer amanhã. Quando se trata das coisas espirituais, gente, eu te dou uma dica assim, olha, não deixe para amanhã. Faz agora, faz hoje. Erga as mãos para os céus e fala: Senhor,
Eu te reconheço como o meu Salvador, o meu Cristo. Faça isso hoje. Tome essa sábia decisão de seguir a Jesus. Tudo isso é algo que Deus já tem preparado desde a eternidade. E eu entro aqui no meu último tópico. O versículo 34 vai nos mostrar isso. Que desde a fundação do mundo, tudo isso já está preparado. É a nossa herança. Não sei aqui se alguém já passou por isso. Tomara que sim. Eu não passei. Alguém que tem uma herança muito grande para receber. Alguém que, talvez, um parente distante seu que faleceu, e chega alguém e fala: olha, você tem uma herança gigantesca para receber. Eu tenho certeza que você vai mover céus e terras para pegar essa herança, não é? Se você é esperto e é um direito seu, com certeza você vai querer tomar aquilo que é posse sua, tomar aquilo que é direito seu. Imagina você lá, tem 100 milhões de reais te esperando. Meu amigo, você vai contratar os melhores advogados. Você vai mover céus e terras, como eu falei, para você ficar com esse dinheiro. Afinal, não é de se desprezar 100 milhões. Imagina essa herança que nós temos com Deus. Curiosamente, nós temos a capacidade de rejeitá-la. É algo que é muito mais valioso do que os 100 milhões que eu trouxe como exemplo, mas nós temos a capacidade de rejeitar essa tão grandiosa herança. A vida eterna, irmãos, é uma herança gigantesca que você tem. Não a despreze. Olha o que Paulo vai falar na carta que ele escreve à igreja em Roma. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, vai falar assim: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Essa herança é sua, você é herdeiro do Pai. Tome posse daquilo que é direito seu. Não deixa isso se perder. Você não perderia os 100 milhões. Não perca também a salvação em Cristo, irmão. Não perca, porque isso é algo muito valioso. Custou sangue, custou a morte de Cristo, mas Ele fez isso por você. Ele morreu por você. Então não despreze isso, não despreze, porque custou um alto preço. Ainda em Romanos, Paulo vai continuar: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Desde a eternidade, Deus já preparou isso para você. Desde a eternidade, Jesus, é curioso pensar nisso, né? Até não dá para pensar nisso, mas Deus, ele vive fora do nosso tempo, né? Deus criou o tempo. Então, ele já sabe quem serão os salvos. Então, ele já tem isso já foi preparado desde antes. Que coisa sinistra, né? É algo muito grandioso. Deus já saberia aqueles que iriam aceitar o seu nome. E ele já tem essas pessoas. Espero que você esteja no meio delas, amém? Eu espero que você esteja no meio dessas pessoas. Muitas igrejas resumem a pregação do evangelho a algo momentâneo, algo simplesmente para o aqui e o agora. Mas eu falo que
o melhor de Deus para nós está para além dessa vida. Desse modo, você pode ter prosperidade financeira aqui sim. Você pode ter um bem-estar emocional aqui sim. Mas você também não pode ter prosperidade financeira e também você não pode ter estabilidade emocional. Mas saiba que Deus tem uma herança que ela é incorruptível. Saiba que Deus tem um presente ainda melhor para você. Se você sofre aqui, tá ok. Aguenta um pouquinho mais, porque tudo isso terá um fim. Graças a Deus por isso. O sofrimento vai acabar, a sua luta vai acabar, a sua tristeza vai acabar, o seu luto vai acabar, a sua dificuldade financeira, graças a Deus, vai acabar. Você não vai ter mais boleto. Saiba que o que te espera é algo muito maior do que isso aqui que nós vivemos. O que te espera é a vida eterna juntamente com Deus. Hoje a gente acaba não falando muito a respeito disso. Como eu falei anteriormente, é até difícil conceber isso. A ideia de que a nossa realidade vai ser interrompida, vai ser rasgada, é muito difícil isso. É por isso que muitas das vezes, muitas pessoas não querem nem pensar e já descartam essa hipótese. Não, é algo muito grandioso, é algo muito glorioso, não dá. Isso não existe, isso não vai acontecer. Mas tenha fé, tenha esperança, que vai acontecer sim. Isso vai acontecer, irmãos. Se coloque em pé nesse momento, por favor, porque nós vamos orar para esse Deus, para que Ele aumente a nossa fé, para que Ele aumente a nossa esperança, para que nós tenhamos a certeza de que Ele continua sendo Rei, para que nós tenhamos a certeza de que sim, Ele vai voltar novamente e vai acabar com toda a dor, e nós iremos morar com Ele eternamente. Nós vamos orar nesse sentido, para que Deus coloque no seu coração essa certeza, para que Deus aqueça o seu coração, para que você viva com essa certeza. Vamos orar também por aqueles que estão necessitados, por aqueles que têm algum pedido, por aqueles que têm uma necessidade, seja ela física, seja ela espiritual. Que Deus possa nos abençoar nesse momento. Amém? Oremos então. Santo Deus eterno Pai, nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Ouvimos a Tua palavra que o Senhor continua sendo o Rei. Louvado seja o Teu nome por isso. Coloque em nós, Espírito Santo, essa certeza em nosso coração. Coloque em nós essa certeza para que nós possamos viver através dessa certeza. Que nós tenhamos fé, que nós tenhamos mais esperança nisso. Ajude-nos a viver debaixo do seu poder. Ajude-nos a viver debaixo dessa certeza que o Senhor virá nos buscar. Que nós possamos estar ansiosos por isso. Que nós possamos viver aguardando isso. Que se porventura nós em algum momento não tivermos certeza disso, que o Senhor entre com providência e nos mostre que o Senhor continua sendo Deus. Se nós em algum momento duvidarmos disso, ó Deus, eu te peço pela tua infinita misericórdia, coloque em nós novamente essa certeza, que o Senhor virá um dia com glória e todo poder, pois o Senhor mesmo afirma que o Senhor é o início e o fim. O Senhor mesmo afirma que o Senhor é o Todo-Poderoso e nós aguardamos por isso. Deus, tira toda dúvida, tira toda incerteza, e que nós possamos declarar verdadeiramente com os nossos corações que só o Senhor é Deus, e que o Senhor é Rei das nossas vidas, o Senhor é Rei desse mundo, o Senhor é Rei desse universo, Pai. Cuida das nossas necessidades. Ainda o Senhor não veio, então por isso precisamos da sua misericórdia aqui. Cuida das nossas necessidades, cuida dos enfermos, cuida dos que estão sofrendo injustiça, cuida dos oprimidos, cuida daqueles que estão fracos espiritualmente. Abençoa todos os pedidos que estão na mente de todos aqui agora. Abençoa os pedidos que já foram expostos nessa igreja aqui em Taubaté. Que o Senhor os tome em tuas mãos e que o Senhor dê providência para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Seja conosco, ó Pai.
Derrama sobre nós a tua graça, que o teu Espírito Santo esteja presente em nossas vidas, dia após dia. É o que te pedimos, ó Deus. Te agradecemos porque estamos aqui hoje e temos a oportunidade de ouvir a tua palavra. E temos a oportunidade de, por mais um dia, reconhecermos a tua grandeza, Pai. E se porventura nós ainda não reconhecemos, que o Senhor nos dê oportunidade para que amanhã ou outro dia possamos reconhecer. Ser conosco e abençoa grandemente as nossas vidas. Amém, Senhor.